Todos têm. Muito bem. Teologia sistemática. Nós temos, parece, se não me falha agora, de 7 a 8h20, a 8h30, para estarmos discutindo aqui algumas coisas muito importantes para o nosso crescimento. Teologia sistemática. A primeira coisa que nós precisamos entender para nós avançarmos, o que é teologia e o que é sistemática. Porque o título da matéria é Teologia Sistemática. O que é teologia? Precisamos saber o que é teologia. Depois, saber sistemática, ou porquê sistemática, porque a junção desses dois nomes, teologia sistemática. Na sua apostila e na minha apostila não tem essa informação. Mas eu trouxe essa informação para você. Eu trouxe essa informação para nós. Olha só, teologia. Está aí a definição. É o estudo da existência de Deus. Teologia, o nome teologia significa teologia, é o estudo da ciência, da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como a sua relação com o mundo e com os homens. Então, teologia nada mais é do que nós sabermos. Teologia é o estudo da existência de Deus. Nós vamos entender através da teologia, nós vamos conhecer a Deus. Mais para frente nós vamos explicar melhor as questões referentes ao conhecimento da divindade e a sua relação com o mundo e com os homens. Então nós sabemos que estudando teologia você vai estar aprendendo explicitamente acerca do Senhor, acerca de Deus. E sistemática, por que sistemática? Tem outras teologias, nós vamos entender essas outras teologias também. A sistemática é a organização da teologia em diversos temas, por isso sistemática. É o estudo da existência de Deus de uma forma organizada em diversos temas, seguindo fatos teológicos de modo a formar um sistema específico de estudo. Aí nós entendemos e aprendemos que teologia, para nós caminharmos, é necessário que você saiba isso aqui, é necessário que você aprenda isso aqui, que você tenha conhecimento, entendimento, que teologia é o estudo da existência de Deus, né? E a sistemática de uma forma organizada em diversos temas, seguindo, obviamente, fatos teológicos. Muito bem. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas informações para você melhorar o entendimento. Por exemplo, cristologia, estudo de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos cristologia, nós vamos estudar especificamente sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos bibliologia, teologia, cristologia, bibliologia, o estudo da Bíblia. Quando nós falamos de deixa eu subir aqui, daqui a pouco a gente volta. Eclesiologia, o estudo das igrejas. Angiologia, o estudo dos anjos. Escatologia, o estudo dos filhos do tempo. Começou a pegar? Começou a aprender? Para você que chegou agora, só para a gente, se vocês não ficarem perdidos, vamos voltar aqui, ó. Teologia sistemática é a nossa aula, recapitulando. Precisamos entender o que é teologia. É o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade. Muito bem. A sua relação com o mundo e com os homens. Sistemática, teologia sistemática. Sistemática porque é a organização de teologia em diversos temas. Muito bem. Seguindo fatos teológicos, de modo a formar um sistema de estudo específico. Ou seja, nós vamos estudar organizadamente, né, os temas, como está dizendo aqui, seguindo os fatos teológicos acerca de Deus. Amém? Amém. Conseguimos entender? Conseguimos captar a mensagem? Muito bem. E aí, para vocês chegarem
Depois, olha só, estávamos aqui, ó. Cristologia, o estudo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Cristo, o estudo sobre Cristo. Bibliografia, o estudo sobre a Bíblia, o estudo da Bíblia. Eclesiologia, o estudo das igrejas. Angelologia, o estudo dos anjos. Nós vamos estar falando sobre isso também. Escatologia, o estudo do fim do tempo, e uma série de outras infinidade de assuntos que a gente pode estar dissertando sobre ele. Aí, muito bem, conseguimos ir até aí. Posso fazer perguntas? Posso começar a fazer perguntas? Amém, igreja? O que é teologia mesmo? Estudo da existência de Deus. É o estudo da existência de Deus. Por que ela é sistemática? Porque ela se organiza em diversos temas. Porque ela se organiza em diversos temas, com papos teológicos. Ok? Muito bem. Cristologia, nós estudamos o quê? Estudo de Deus e Jesus. Muito bem. Bibliologia, Estudo da Bíblia. o estudo da Bíblia. Angeologia, Estudo dos anjos. escatologia. Estudo dos filhos de Deus. Rapaz, dar aula aqui nessa turma é muito fácil. Eu acho que você não vai conseguir ir longe. Aí vem a disciplina. O que é a disciplina? Na sua apostila tem isso aí, ó. Panorama bíblico dos 4 evangelhos. Panorama bíblico dos 4 evangelhos. Então, nós vamos tratar dos 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não temos dúvida, amém? Os 4 evangelhos, não temos dúvida. Tem alguém aqui com menos de 1 ano de igreja? De convertido? Menos de 1 ano de convertido? Tem um irmão. Menos de 2 anos? 2. Menos de 3 anos? Menos de 4 anos? Ok. Então temos muito pouca gente com menos de 4 anos de convertido. Então a gente pode caminhar numa velocidade maior, porém temos que puxar esses irmãos. Amém? Então quando nós fizemos a pergunta, que você fala assim, pô, mas essa pergunta é óbvia. Não, por que os 4 evangelhos? Porque tem irmão, tem novo convertido, até pastor, professor, que poderia estar aqui no meu lugar dando aula para mim. Ali, ó, pastor Cláudio, pastor Zacarias, né? Colegas de ministério. Então, quando nós perguntarmos quais são os 4 evangelhos, talvez o irmão novo convertido tenha dificuldade. Não estou dizendo que ele tem dificuldade, mas talvez ele tenha dificuldade. E aí nós vamos caminhar todo no mesmo barco, porque lá do outro lado tem que chegar todo mundo. Amém. Não podemos deixar ninguém para trás. Amém? Amém. Muito bem. Então a disciplina, panorama bíblico dos 4 evangelhos. Qual é o objetivo dessa aula Teologia Sistemática? Qual é o objetivo dessas aulas, dessas ministrações que nós teremos? Olha só, dar uma visão panorâmica dos 4 evangelhos. Isso aqui também não tem na sua apostila. Dar uma visão panorâmica dos 4 evangelhos. Isso aí tem aí. Por que 4? Por que não 5? Por que não 6? Por que não 7? 4 representa o número da terra. Os 4 evangelhos apresentam o ministério terreno de Jesus. Aí nós começamos a aprender algumas coisas. E aí vai falar sobre a autoria, vai falar sobre a motivação, vai falar sobre as datas, o propósito de cada livro, vai falar sobre os pontos principais, vai falar palavras-chave, peculiaridades, entre outras coisas. Então nós vamos dissertar aqui acerca dos 4 evangelhos, nós vamos dissertar aqui acerca do ministério terreno de Jesus. E aí nós vamos aprender a manusear, não só manusear no sentido de abrir a Bíblia e encontrar o livro de Lucas, de João, mas nós vamos estar conhecendo melhor sobre alguns
pontos, algumas ponderações, como por exemplo, a data que foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito, aonde foi escrito, por quê, qual era o propósito do livro, qual era a motivação. Nós vamos ver a autoria, já sabemos quem escreveu Mateus, por exemplo, quem escreveu o livro de Lucas, é fácil. Quem escreveu o livro de Marcos, é fácil. Hoje, especificamente, nós vamos estar tratando, mas não é só, foi Mateus. Quem foi Mateus? Aí a gente começa a destrinchar um pouquinho, porque nós, seminaristas, quando nós chegamos à conclusão do curso, nós vamos encontrar pela frente muitas pessoas nos procurando para fazer pergunta, para responder pergunta, para dar informação, para ensinar. E aí é por isso que nós estamos aqui aprendendo. E aí nós vamos falar sobre isso, sobre os 4 evangelhos, entre outras coisas, falar sobre isso aqui. Aqui tem palavra de oferta também, ou tem só oferta? Só oferta. No meu tempo, quando eu fiz servos aqui, quando eu fiz a serva, toda aula, um dos alunos ministrava a palavra de oferta. Olha que coisa chique. Já pensou? Bom, você tem 5 minutos, deixa eu pegar aqui. Fulano de tal, pronto. Uma palavra de oferta, 5 minutos. Aí você trazendo a palavra de oferta. Agora acabou, está mais fácil, agora é só estudar. Tem a palavra. Olha só, tem como objetivo introduzir o aluno na Palestina do primeiro século, a sua cultura, seus costumes, a sua língua, os anseios do povo, os seus temores e crenças. Então, quando nós, olha quanta coisa nós temos para conversar aqui, quantas coisas nós temos para compartilhar. Voltando aqui, nós vamos falar, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre a autoria, motivação, data, proposta, e também vamos entrar um pouquinho aqui na cultura. Hoje eu não trouxe a minha lanterninha, na próxima aula eu vou trazer. Até que a lanterninha, a laser que a gente trabalha com ela, eu esqueci. Sua cultura, os costumes, a língua, o anseio do povo. Por que nós precisamos aprender isso? Por que nós precisamos conhecer sobre isso? Um dos pregadores, um dos pastores, pregadores, que fala muito sobre isso aqui, pastor Rafael Oliveira. Se você prestar atenção na mensagem dele, estou falando ele porque ele é bastante conhecido da igreja, ele trabalha muito essa questão da cultura, dos costumes, para ele poder desenvolver a mensagem. A introdução da mensagem dele passa por isso aqui. Posso ouvir amém? Amém. Estou preocupado, está todo mundo em silêncio. Não sei se o pessoal está com medo, está assustado. Porque vocês vão descontrair. É que nosso tempo é pouco. Nós não temos muita coisa. Então olha só. E vislumbrar porque os líderes judaicos forçaram Pilatos a matar Jesus de Nazaré. Nós vamos vislumbrar o porquê os líderes judaicos forçaram Pilatos a matar Jesus de Nazaré. Aí eu encontrei lá em Mateus 27, capítulo 11, se você puder, abra aí a palavra do Senhor, eu creio que você tem. Lá é um dos lugares que fala sobre isso que nós estamos vendo aí. Então, para você não ter Mateus, capítulo 27, olha o que diz o texto lá em Mateus 27, no verso 11, está dizendo o seguinte: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu.
de sorte que o governador estava muito maravilhado. Por isso é que diz aqui, ó, porque os líderes judaicos forçaram Pilatos. Na verdade, Pilatos não queria matar Jesus. Nós conhecemos a história. Mas aí, por uma questão de autoridade, por uma questão de palavra, ele foi obrigado a tomar a decisão. Lá em João capítulo 18, que é um outro texto, você vai encontrar, pelo menos na minha versão aqui, João capítulo 18, olha só, verso 28, 29, 30 e por aí vai. O 31 diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos: levai. João 18, vamos começar no 28. Diz assim, ó: e depois levaram Jesus à casa de Caifás para audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. E aí você vai dissertar sobre esse texto aí, você vai ler esse texto aí, você vai ter a confirmação, nesses três textos aqui, você vai ter a confirmação de que os judeus forçaram Pilatos a matar Jesus. Pilatos não queria. No filme, inclusive, Jesus passa sobre isso. Pilatos dizendo que vai lavar as mãos, a mulher dele sonhou com Jesus e tal. Alguém já viu esse filme? Conhece a história? Poxa, pelo menos três. Então não estou sozinho. Estou falando a verdade. Se tiver alguma coisa diferente aí, pode parar. Aí vem aqui, ó. Então nós vimos que nós vamos tratar de alguns assuntos: autoria, motivação, papapá, tipo, cultura, língua e tal. Vamos entender o objetivo específico. No final deste módulo, o aluno será capaz de. Então eu e você, no final desse estudo, nós teremos que ser capazes de quê? Compreender o público-alvo de cada evangelista. O público-alvo de cada evangelista. Por exemplo, não tem na sua apostila, mas olha aqui, Mateus, por exemplo. Pastor, se eu estiver errado aí, me corrija. Mateus escreveu para o povo judeu. Quando Mateus escreveu, o autor do livro Mateus é o próprio Mateus. Quando ele escreveu para o povo judeu, retratando Jesus como rei, o Messias prometido, que viera de uma linhagem real. Ele escreveu para crentes. Ele escreveu para pessoas que conheciam a palavra. Por isso, ele menciona algumas passagens do Velho Testamento. Se você pular em Mateus, você vai encontrar aproximadamente 50 citações, eu coloquei aqui, de profecias messiânicas. Ou seja, Mateus, ele vai reportar ao Velho Testamento, ele vai trazer citações do Velho Testamento, apresentando Jesus. Vamos voltar aqui. Apresentando Jesus como rei e Messias, porém, ele traz referências porque ele estava apresentando uma história que não era uma história contada e inventada. Era uma história que alguém já tinha profetizado, era uma história que alguém já tinha mencionado, era uma história que já, na verdade, ele estava contando a história de um homem, de Jesus. Ele estava contando a história de um rei, de um Messias, que no Velho Testamento
ele já tinha sido bastante informado a respeito. Então ele não estava apresentando uma história sem base, sem fundamento. Tanto é que ele começa com a genealogia. Você vai em Mateus, você vai encontrar a genealogia de lá, de Jesus. Então ele está escrevendo para pessoas que conheciam a palavra, por isso ele faz várias citações, pois se alguém quisesse pesquisar, iria encontrar em Mateus referência com a verdadeira história. Ele não estava contando a história, mas o que já havia sido profetizado em inúmeras passagens. Então esse é o diferencial do livro de Mateus, que nós precisamos começar a aprender acerca dos 4 evangelhos. Mateus, por exemplo, eu e você, a partir de hoje, já sabemos que Mateus foi escrito para crente, foi escrito para pessoas que conheciam a palavra, foi escrito para o povo judeu, foi escrito de forma que qualquer um poderia pesquisar, que através dessa pesquisa ele iria encontrar referências lá no Velho Testamento, ele iria encontrar referências lá nas gerações passadas, ele iria encontrar referência confirmando as informações do livro, confirmando a história que ele estava contando. Isso traz credibilidade. Isso traz credibilidade. Isso traz segurança. Quando eu leio, naquele tempo, não tinha o livro, ele escreveu. Hoje, para nós, é fácil crer, é fácil acreditar. Mas naquele tempo, quando Mateus escreveu, ele escreveu para o povo que não tinha essa palavra, não tinha esse evangelho, não tinha o Novo Testamento. Então ele precisava escrever algo que tivesse credibilidade, que desse segurança para o povo. Então Mateus escreve para o povo judeu, daqui a pouco você vai ver os outros, mencionando Jesus como rei, o Messias, que eles estavam esperando, que o povo judeu estava esperando. Ele escreveu para essas pessoas que conheciam a palavra, e aí nós começamos a entender o que nós vamos aprender acerca do livro, por exemplo, de Mateus. Amém? Amém. Amém. Muito bem. Olha só. Para você entender melhor, Marcos, o livro de Marcos foi escrito para o povo romano, apresentando Jesus como servo. Ele não apresenta Jesus como rei. Ele não apresenta Jesus como Messias. Ele apresenta Jesus como servo. Já há uma diferença dos dois livros. Isso aqui também não tem essa apostila. Como não somente alguém que fala, mas alguém que faz, que realiza. Alguém que é prático e não teórico, somente de palavras. Então Marcos é o livro mais resumido, é o livro com menos história, é um livro que você não vai encontrar lá genealogia, é um livro escrito para um povo diferente, que é o povo, nós aqui já temos o povo romano, o povo judeu. Aqui não está sendo escrito para crentes. Aí nós começamos a entender algumas diferenças dos livros. Aí nós vamos para Lucas. Lucas, o doutor, companheiro, amigo de Paulo, homem formado na medicina. E olha só, por que Lucas? O doutor já precisou de alguém mais graduado, já precisou de alguém com uma cultura melhor, uma cultura maior. Um doutor, companheiro, amigo de Paulo, homem formado na medicina, e que com o olhar clínico, identificava fisicamente um problema na carne do homem. Não é isso que o médico faz? O médico, qual é o objetivo do médico? Qual é a especialidade do médico? O médico ele vai encontrar no homem, aquilo que está escrito ali, ó. Identificava fisicamente o problema na carne. Então, quando eu vou no médico, o médico vai encontrar um problema no meu corpo. Ele vai encontrar, o olho do médico, ao olho clínico, para encontrar em nós humanos um problema para dar um remédio. Você passa para ele algum sintoma que você está sentindo, ele põe a mão ali, põe a mão aqui, escuta ali, escuta aqui, põe o aparelho ali, mede aqui, enfim. E ele vai identificar
do corpo humano. Aí Deus pega esse homem, Lucas, que tem uma formação, que o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. Olha só como é que Deus faz. Tudo tem um propósito. Para que ele identifique o problema espiritual. Então Deus pega um homem que tem um conhecimento acadêmico, tem uma formação acadêmica, para identificar problema no ser humano, abre os olhos espirituais dele, para ele identificar por quê. Aí vem aqui, ó, onde ele vai usá-lo para retratar os evangelhos acerca de Jesus ao povo grego. Mateus escreve para o judeu, escreve para os crentes, para alguém que conhecia a palavra. Mateus traz a genealogia. Mateus, ele conta a história e dá referências do Velho Testamento, aonde as pessoas iam lá. Se você for Isaías, Jeremias e outros livros, vai encontrar profecias acerca de Jesus. Porque antes de Jesus nascer, 700 anos antes de Jesus nascer, ele já havia sido profetizado sobre ele, o nascimento de Jesus. Mateus. Aí Marcos já faz um resumo, já compacta o negócio. Lucas já vai escrever para o povo grego. Marcos já escreve para o romano, Lucas vai escrever para o povo grego. Um povo que era amante da filosofia. Um povo que era amante da retórica, amante da oratória, que é a arte de falar bem em público, a arte de gesticular bem. Já é uma especialidade, uma característica do povo grego. O povo grego, olha só, nós vamos voltar aqui. O povo grego gostava de ver alguém que sabia expor bem a Escritura. Ou seja, alguém que fala bem, alguém que se apresenta bem, alguém que gesticula bem. Nós estamos falando de político. Amém? Mas é mais ou menos o político. Ele chega e ele vende um peixe para você, que se você não tiver muito pé no chão, você entra na dele, bate na dele, e ele ganha o seu voto, e depois vira o que vira por aí. Mas isso aí nós vamos deixar a palavra voltar para cá. Então o povo grego gostava de ver bem quem sabia expor bem as Escrituras. Lucas então vai escrever para um homem chamado Teófilo. E nós, quando relatamos aqui Teófilo, nós estamos agrupando Lucas e Atos dos Apóstolos. Os dois livros são escritos pelo médico Lucas. Por que o médico? Porque esse povo já teria que ser uma coisa mais estudada, uma coisa mais minuciosa, uma coisa mais profunda. Já precisava de tratar de assuntos tratados pormenores. Por isso que Lucas é mais detalhado. Lucas, na verdade, ele foi, além de um médico, ele foi um investigador, porque ele foi atrás de informações que Mateus não tinha, que Marcos não tinha. Então ele esmiuçou, ele conversou com muitas pessoas para chegar aonde ele chegou, com as informações que ele trouxe. Então aqui já dá para nós vermos, pelo que nós ouvimos até agora, nós vimos que há uma diferença entre os livros, além da escrita, há uma diferença do propósito do livro, para um povo, para outro povo, para outro povo, há uma classe de povo, a outra classe, a outra classe. Estamos conseguindo acompanhar? Lucas vai escrever para Teófilo. Aí nós estamos falando dos dois livros. Alguém que está se tornando amigo de Jesus. Se você pegar aí, fugindo o livro aqui no capítulo 1 de Atos, você vai encontrar, porque na verdade Atos é um complemento. Olha só, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas então está escrevendo para um homem chamado Teófilo, alguém que está se tornando amigo de Jesus, alguém que está se tornando simpatizante do Evangelho, alguém
chamado de excelentíssimo. Algumas versões diz, ó excelentíssimo Teófilo. Quando nós chamamos alguém hoje, na nossa cultura, de excelentíssimo, nós estamos tratando com alguém de uma alta sociedade, alguém da elite, alguém que tem um cargo renomado. Naquela época, muito mais ainda, alguém importante em Roma. Quando Lucas retrata Jesus como Salvador, então nós vimos Mateus retratando Jesus como Rei e Messias, o Messias. Nós vimos Marcos, se eu não me falha a memória, eu falei aqui, Marcos estava tratando Jesus como o quê? Como servo, muito bem, tá ligado a galera, né? Aí nós vamos encontrar Lucas apresentando Jesus como Salvador. Então olha só, Rei, Messias, servo, Salvador. Quando você lê o livro agora, você já vai ler de forma diferente. Ao escrever Atos dos Apóstolos, ele continua escrevendo sobre Jesus que caminhava na terra. Os 4 evangelhos tratam Jesus na terra. Quando chega em Atos, Jesus agora se encontra no céu, mas ele continua operando e realizando coisas ainda maiores através do Espírito Santo. Conseguiu captar? Amém. Lucas, então, ele vai escrever ao povo elitizado, porque o povão já estava sendo conquistado pelo Evangelho, o povão já estava sendo alcançado pelo Evangelho, mas não podia deixar os nobres, não podia deixar a elite de fora. Então Deus levanta o médico. O médico, pela sua formação, ele vai procurar de uma forma bem mais pormenorizada, bem mais aprofundada. Ele vai procurar algo com bastante, com bem mais consistência para escrever um livro, porque ele vai escrever para alguém que vai questionar. Ele vai escrever para alguém que vai duvidar, alguém que vai conferir, como os bereanos faziam. Os bereanos assim, o pastor pregava, o apóstolo pregava, eles iam para a Bíblia conferir tudo. Eles conferiam tintim por tintim da palavra para saber se era verdade. Nós temos que ser como bereanos. Hoje, se você prestar atenção em algumas mensagens que nós ouvimos aqui, você vai ver que não tem nada a ver com a Bíblia. Sabia disso? Preste atenção, nós seminaristas, lá não podemos falar isso, mas aqui nós podemos. Nós seminaristas, preste atenção nas mensagens que você ouve, você amém, glória a Deus, eu concordo, assim seja, né? Aí depois você vai lá, ih caramba, não era isso não. Nós precisamos ser igual aos bereanos. Então esse povo, para quem Lucas escreveu, era um povo estudado. E aí ele apresenta Jesus como Salvador. Lucas não era judeu. Lucas ele veio de Antioquia. Vai servir com pessoas de posição social, pessoas graúdas, a elite daquela época. Conseguimos entender de uma forma muito rápida a diferença de Mateus, Marcos e Lucas? Amém. Você tinha noção dessa diferença? Além dos pastores, não precisa levantar as mãos, mas o restante da turma, você tinha noção dessa diferença? Não tinha? Então, nós vamos tratar acerca disso. Nós vamos mostrar nos 4 evangelhos, nós vamos mostrar quais eram os pormenores que vai fazer com que nós entendamos melhor a Bíblia. Quando você lê e vê que você não encontra genealogia, você não encontra determinados milagres, não encontra determinadas parábolas, encontra um vocabulário num e vocabulário no outro, você vai entender por que isso está acontecendo. Por que foi escrito? Agora eu e você já sabemos por que foi escrito 4 evangelhos. Na verdade não foram 4, foram muito mais. Canonicamente falando, só os 4. Canonicamente falando, nós vamos entender depois o que é canonicamente falando. De trás para frente. Amém? Amém. Mais para frente nós vamos entender o que é isso. Talvez esse nome seja estranho a alguns de vocês.
Alguns não, mas alguns são. Aí vamos encontrar João. João já escreveu aos cristãos da província da Ásia Menor. Algumas diferenças de João para os outros evangelhos. Os outros evangelhos têm algumas diferenças. João, aí está aqui, ó. Ao invés de parábolas familiares, João tem discursos intensos, longos. João conta uma história e ele vai embora naquela história. É longo o discurso de João. É diferente de Marcos. Você pega 4, 5 linhas e acabou a história. 10 linhas acabou a história. João é a folha inteira. Em lugar de muitos milagres e cura, João usa 7 milagres escolhidos a dedos que servem de sinais. Eu não sabia que tinha 7 milagres lá, tá vendo? João, olha só, divide o ministério de Jesus em 2 partes. Olha como é que ficou fácil ler o livro de João. Até o capítulo 12, ele dá uma visão do ministério público de Jesus. Do 12, do 13 ao 21, só tem 21, ele fala do seu ministério privado aos seus discípulos. Então aqui, até aqui, nós conseguimos ouvir, pelo menos, talvez não aprender, talvez não guardar, mas isso aí não tem, nós só conseguimos, mas nós conseguimos aprender. Nós temos tempinho, podemos voltar aqui. Nós vamos falar autoria, motivação, data, propósito, principais pontos, palavra-chave, peculiaridade, etc. Introduzir o aluno. Aí nós vamos falar da cultura, dos costumes. Muito bem. Vamos falar da língua. Em quantas línguas foi escrita a Bíblia? Em quantas línguas a Bíblia foi escrita? Português, inglês? Não. Alemão? Hebraico e grego. Hebraico e grego. Só hebraico e grego? Aramaico. Já temos a terceira, tem o aramaico também. Só o hebraico, o grego e o aramaico? Latim, já temos 4. Latim, tem mais? Só o hebraico, o aramaico, o grego, o latim? Oi? Português também, já temos 5. Tem mais? Que foi escrita a Bíblia. Já encontramos 5 línguas. Hein? Para acabar a confusão, para não aparecer mais língua, quem pode nos ajudar aí? Oficialmente a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Jesus falava qual língua? Qual era qual língua não? Qual era a língua da onde Jesus nasceu? Aramaico. Então a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Ok? Não tem latim, não tem português, não tem inglês, não tem alemão, não tem nada. Grego e aramaico. Ok? Muito bem. Então nós vamos aprender acerca disso aqui. Você viu na palavra que talvez você não tenha prestado atenção. Pilatos, na verdade, não queria matar Jesus, mas os judeus obrigaram ele a matar por causa da palavra dada. Você vai encontrar nesses 3 textos aqui, Mateus 27, João 18 e Lucas 23, você vai encontrar essa confirmação. Muito bem. Nós vamos compreender o público-alvo de cada livro, de cada evangelista. Nós já começamos a entender. Nós vimos aqui com Mateus, porque no final nós vamos fazer uma prova oral. Por isso que eu estou repetindo. Nós vamos escolher aqui na lista de chamados. Tem lista de chamada aí? Não? Não? E eu vou falar o nome. Aí se esse nome estiver aqui, eu vou falar, por exemplo, Maria. Não tem Maria. João. Tem ninguém. Todo nome que falar aqui vai ter ninguém. E eu vou perguntar para você, fica de pé aí. Fala para mim, para quem Mateus escreveu o livro? Judeus.
Aí você vai responder, escreveu para o povo judeu. Como é que ele retratava Jesus? Como rei, como Messias. Muito bem. E aí nós vamos estar aprendendo acerca disso. No final do módulo, nós vamos ter uma prova. E essa prova vai ter algumas perguntas como essa que eu estou fazendo hoje. Facinho, tranquilinho. Lá na frente, depois que você tiver 4 aulas, você vai voltar primeiro aqui para responder essa pergunta na prova. Vai ser dada no dia. Coisa linda, tá vendo? Amém? Ó, pelo menos não. Muito bem. Aí nós vimos aqui Mateus, vimos Marcos, que ele escreveu para o povo romano, apresentando Jesus como servo, apresentando Jesus como alguém que realmente fazia, que era prático, que realizava. Muito bem. E nós somos para Lucas, que é um doutor, amigo de Paulo, alguém formado, e Deus usou Paulo para identificar, na verdade, abrir os olhos espirituais dele para retratar os evangelhos acerca de Jesus a um povo grego, porque era um povo, hoje se fala, né, do grego, da civilização grega, e aí vem, eles eram amantes da oratória, filósofos e etc. Tal. Gostavam de ver alguém que expõe bem, muito bem, alguém que está, aí nós entramos aqui um pouco no livro de Atos e chegamos até aqui. João escreveu aos cristãos da província da Ásia Menor, para parte de Tito, e aí nós vamos conhecer também quem são esses evangelistas. Até hoje você sabe, quem escreveu os evangelhos foram Mateus, Marco, Lucas e João. Isso todos nós sabemos. Todos nós chegamos até aqui sabendo. Mas quem foi Mateus? Levi, cobrador de impostos. Oi? Levi, cobrador de impostos. Então, cobrador de impostos é uma coisa também que todos nós sabemos. Mas você sabia que ele era, por exemplo, trabalhava na alfândega? Que ele era funcionário do governo romano? Então nós vamos destrinchar a vida de Mateus para saber quem era Mateus. Aí vem Marcos, filho na fé e auxiliar do apóstolo Pedro, companheiro de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Então nós vamos saber que Marcos foi ganho de Pedro, muito bem. Ele era filho na fé, ele ajudava Pedro, ele acompanhava Pedro, era alguém que não saía de perto de Pedro. Depois, companheiro de Paulo e Barnabé. Quando você vai lá no livro de Atos, na primeira viagem missionária de Paulo, inclusive Paulo e Barnabé teve um desentendimento por causa de Marcos. Aí nós vamos aprender quem é Marcos. Nós não vamos dizer, nós seminaristas, não vamos dizer somente, nós não vamos ter somente essa informação. Quem escreveu os evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Quem foi Mateus? Quem foi Marcos? Quem foi Lucas? Nós sabemos que Mateus, ele era cobrador de impostos. Sabemos que Lucas é o médico. Muito bem. E parou aí. Aqui nós vamos aprender coisas bem mais aprofundadas, além do que nós já sabemos. Muito bem. Aqui nós vamos até 8h20. Muito bem. Nós vamos aprender aqui também, nessas aulas que nós vamos ter, discernir a pessoa de Cristo em cada evangelho. Nós vamos discernir quem é Jesus Cristo, como é que ele foi apresentado, qual a imagem que o evangelista está passando, segundo o seu entendimento, segundo o seu parecer. Nós vamos discernir, nessas aulas que nós vamos ter, a pessoa de Cristo em cada evangelho. O evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, de João e Mateus. Também nós vamos aprender sobre isso aqui. Nós vamos aprender acerca, identificar o estilo literário
de cada evangelista. Ou seja, nós vamos pegar os 4 evangelhos, vamos dar uma esmiuçada nele e vamos sair daqui PhD em evangelho. Amém? Amém? Aí quando você for pregar, Amém. Amém. Eu creio. nós estamos na pacetada, tem que estar ligado. O pastor Marco falou lá, a gente pega. Né? Então, quando você for pregar, aí você vai saber, na sua explanação da palavra, você vai saber com tranquilidade e com segurança falar acerca, se for, por exemplo, uma mensagem referente a um dos evangelhos, uma das passagens, que grande parte dos pregadores usam, porque tem muitos milagres, parábolas, tal, etc e tal. Aí você vai saber, tendo essa informação, a sua mensagem vai fluir mais rápido, vai fluir melhor, vai trazer um entendimento melhor. Porque a pregação do evangelho, quando eu estou pregando, quando nós estamos pregando, a plateia, quem está ouvindo, tem que entender o que eu estou falando. Por isso é que a mensagem, ela é composta da introdução. Eu faço a introdução, depois eu começo na palavra e faço o discernimento, a explanação da palavra, depois eu vou para a conclusão. Então eu começo contando a história. Se eu quero falar de um milagre, aí eu começo introduzindo acerca de um milagre. Aí eu entro na palavra e vou para a conclusão. Então quem está ouvindo tem que entender, mas às vezes eu tenho que levar o público, ao cenário, à cultura, aos costumes. Quando nós falamos, por exemplo, do Velho Testamento, eu tenho que levar a plateia a entender aonde eu estou. Tem gente que fala assim: vem comigo nessa cena, entra comigo nessa história, viaja comigo nessa história. Aí você viaja, aí nós viajamos, aí no final eu entendo, você entende, e aí a palavra trabalha no nosso coração. Aí o novo convertido, ou melhor, ou aquele que não se converteu ainda, ele entende e Deus vai falando com ele, vai falando com ele, vai falando com ele, vai falando de uma forma cada vez mais profunda, porque nós aprendemos, e aquilo que nós aprendemos, Deus está usando a nossa vida, e aí a pessoa se converte, porque o Espírito Santo vai convencendo ela, assim como convenceu eu e todos nós. Amém. Amém? Então nós vamos entender, nós vamos aprender, vamos identificar o estilo literário de cada. Isso aqui eu coloquei uma tinta em cima aí para a gente não... Avaliação. Responder as perguntas postadas semanalmente no Facebook do seminário. Toda aula ministrada, pastor Carlinhos tem essa forma de trabalhar. Não sei se ele já falou com vocês, mas tem o Facebook. Eu vou colocar algumas perguntas lá no Facebook, e aí você vai lá e vai responder a pergunta no Facebook. Você já entra no Facebook todo dia? Não? Nem sei, né? Mas o pastor Carlinhos nem sabe. Ó, cumprir as tarefas passadas pelo professor pertinentes à matéria, além da prova objetiva ministrada na última aula do módulo. Então nós vamos ter responder perguntas, cumprir as tarefas e fazer uma prova. Então nós precisamos ser bem dinâmicos, bem atentos, não podemos faltar. Muita coisa não vai estar na apostila, como isso que nós colocamos aqui, né? Mas está gravado ali, que foi dado para vocês. Se alguém falar que não, eu pego a fita. Né, irmão? Pega o DVD. Não, está aqui, eu falei, está gravado. Eu falei. Não, mas não falei. Né? E aí nós vamos estar fazendo para ver, mas no final tenho certeza que todo mundo vai sair bem. Amém. Amém? Ó, teologia sistemática. Aí tem na sua apostila. Bibliologia, que nós vimos que é o quê mesmo?
37. Tudo deve ter certo. Estudo de quê? Estudo da Bíblia. Aí, claro, bibliologia, salvação, cristologia, que é o estudo de Cristo. O Espírito Santo, doutrina de Deus, igreja, tal. Muito bem. 37. Vai. Introdução. Começaremos hoje um novo módulo cujo tema é teologia sistemática. Estudaremos a doutrina bíblica reformada das Escrituras sobre os seguintes temas que trabalharemos nas próximas 4 aulas. Nós vamos falar da doutrina, a natureza, o valor, a classificação e o sistema de doutrina. Nós vamos aprender o que é isso. Nós vamos falar acerca, isso aí tem na sua apostila, a necessidade das Escrituras, a inspiração das Escrituras, e vamos falar a verificação das Escrituras. Aí vem a aula 3, a existência de Deus, a natureza de Deus, olha só, os atributos de Deus e o triunfo de Deus. Isso aí tem na sua apostila. Nós vamos falar sobre isso aí. Aí vem a aula 4, os anjos, Satanás e os espíritos maus. Isso nós vamos estar aprendendo nas próximas semanas, se Deus assim permitir. Amém. Amém? Amém. Então, aula 1. Até agora foi só a introdução. Foi só, né? Nós temos ainda 20 minutos. A relevância da teologia no cristianismo contemporâneo. Olha só. Quase todos os cristãos que decidem estudar a Bíblia, qual a pergunta que ele faz? Você já ouviu isso? O novo convertido deixa você, eu estou querendo estudar. Qual livro que eu estudo? Por onde eu começo? Quem já ouviu isso? Não sabe por onde começar. Afinal de contas, a Bíblia é um livro grande, complexo, entre aspas, né? Só olhar para o volume de página já não mete medo, mas basta um breve exame para gerar muitas perguntas e confusões. E é verdade. Quem não conhece a Bíblia, cara, não pega o livro, abre ali. Dependendo do livro que ele abrir, abriu Ezequiel, abriu em Daniel, ele parou. Ele não está entendendo. Abriu lá em Apocalipse, ele não está entendendo mesmo. Aí, mas não há motivo para desanimar, tal. Por quê? Está aqui, ó, lembre, se você não é o primeiro a trilhar esse caminho, isso aqui é para os novos convertidos. Outros já fizeram, felizmente, para todo mundo, se dedicaram ao trabalho, para registrar tudo, aprenderam, e seja, mapeamento das Escrituras, nós chamamos de teologia. Então esse trabalho já vem sendo constituído, isso aí está na nossa apostila. Tem alguns homens que já passaram, né? Como por exemplo Calvino, Wesley, Spurgeon, Moody, entre outros teólogos, né? Que estudaram, fizeram, e hoje a gente só está colhendo aquilo que eles fizeram. Importância da teologia. É aqui que começamos a ver a importância da teologia. Para encontrarmos um determinado livro em uma grande biblioteca, o que nós precisamos? Saber qual é o setor correspondente ao tipo de livro que nós queremos. Se quer um livro a respeito de uma biblioteca do mundo, uma biblioteca aí. Eu quero romance, então aqui. Eu quero sobre aventura, quero aqui. Então, terror, fotonovela, tá? Você vai procurar aonde está esse livro. Muito bem. Depois que você procurar esse aqui, qual é a área, o assunto principal, qual é o autor? Normalmente você vai comprar um livro, eles perguntam qual é o autor do livro. Então nós precisamos saber isso. Até que finalmente encontramos. Em primeira análise, esse é o papel da teologia. Esse é o papel da teologia. Ou seja, organizar de forma clara, simples e gradual conhecimento teológico com vista a tornar fácil tanto o acesso como a compreensão do saber. Aí vem aqui, ela esmiuça a Bíblia, a teologia, esmiuça a Bíblia em várias partes. Teologia exegética, por exemplo, exposição de texto. A teologia exegética
Nós vamos pegar o texto e vamos arrancar do texto uma mensagem. Isso chama exegese. É uma matéria, exegese é uma matéria onde nós aprendemos como arrancar do texto, como expor o texto de forma que ele vire uma mensagem. Tem pessoas, pregadores, que pegam uma palavra, outros pegam uma frase, outros pegam o capítulo inteiro. Quando ele termina de ler, acabou o tempo dele. Mas tem textos que só a leitura do texto já é uma mensagem. Então nós vamos extrair. Estamos aqui. Aí teologia dogmática, os dogmas da igreja. Aí tem teologia sistemática, nós estamos dando, teologia bíblica, teologia histórica, e por aí vai. Teologia judaica tem muita teologia. Muito bem, vamos lá. Depois, cada área é subdividida em blocos, e etc. Esse é o papel da teologia. Também podemos dizer que estudar teologia é como montar um quebra-cabeça. Quanto mais peças conseguimos encontrar e encaixar no devido lugar, mais fácil ficará colocar as outras. À medida que nós vamos encaixando as peças, você procura no livro, no texto, procura uma referência, aí você pega do livro de João, vai lá em Êxodo, traz um pedacinho de Êxodo, vai lá em Deuteronômio, traz um pedacinho, aí você vai montando, daqui a pouco tem uma história, daqui a pouco tem uma mensagem. Esse é o papel do estudo de teologia. Esclarecendo e nos dando embasamento doutrinário sobre questões polêmicas. Por exemplo, não está aí, eu trouxe para vocês aqui, ó. Mateus 24, 40. E estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Se você tiver com mais alguém no campo, você vai ser levado ou vai ser deixado? Hein? Vai ser levado. Como está dividido, quantos acham que vai ser levado? Ok, pode baixar. Quantos acham que vai ser deixado? Tem uns que não vai ser levado e vai ser deixado, você não vai. Aqui está dizendo que dois, um vai ser levado e o outro deixado. Ou você vai ser levado ou você vai ficar. Não tem outro termo. Ficaram com medo. Sei lá para onde vai ser levado. Aí, quando nós vamos em Mateus 24, 39, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quando o dilúvio veio, o que aconteceu? Noé foi colocado na arca, amém? Amém. Junto com seus filhos e suas noras. O dilúvio veio e levou a todos. Levou Noé com os filhos ou levou a multidão? Levou a multidão. Levou a multidão. Então, peraí. Eu entendi agora. Porque aqui diz que se está dois no campo, um será levado, outro deixado. Só um minuto. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Se você tivesse com mais um no campo, você seria levado ou deixado? Levado. Levado? Levado. Quem é levado, levanta a mão. Aumentou o número. Só que aqui embaixo diz que quem foi levado foi a multidão. Que estava no pecado, estava no erro, estava na corrupção. Ele foi levado. É outro assunto, um assunto diferente. Ah, visão diferente. Vamos ver o irmão aqui, irmão quer dar uma palavra. Vamos lá. Esse texto de Mateus 24, 40, eu estudei. Já estudou? Então espera aí. Então, muitos de nós ensinamos que, olha só, se alguém vai ser levado, esse vai ser eu. Eu não vou ficar. Aí nós precisamos ir em outros textos para aprender. Por isso é que você estudando teologia, você fazendo seminário de teologia, esse tipo de dúvida você deixa de ter. Porque quando eu coloco isso aqui, dá a entender que é arrebatamento. Dá a entender? Tem a mulher no moinho também, duas mulheres no moinho, uma será levada e a outra. Abre aí Mateus 24. Nós temos 10 minutos, dá para a gente acertar isso aqui. A minha tradução fala sobre arrebatamento.
Fala sobre arrebatamento. Isso. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Muito bem. Muito bem. Mateus 24. Olha só, Mateus 24, 36 diz assim: porém naquele dia, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vida do homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Amém? Amém. Agora, como é que nós vamos estudar sobre isso? Então, nós vamos aqui, ó. Mateus 13, 24, a parábola do trigo e do joio. Quem será queimado? Olha só, vai lá Mateus, capítulo 13, volta aí. Só para você entender como é que serão as nossas ministrações. Mateus capítulo 13, verso 24 diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas no meio dos homens veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Aí você vai no verso 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, arrancai o joio, atai os moros para queimar. Mas o trigo, ajuntai no celeiro. Quem que ele arrancou? Quem que ele tirou? Quem que ele levou? O joio. O ruim. O joio. Fazer a pergunta de novo. Você vai ser levado ou você vai ficar? Você vai ser levado ou você vai ser deixado? Porque aqui... Posso falar? Agora vamos deixar o irmão que estudou ali dar uma palavra. Mateus eu já estudei. Ok. Inclusive essa daí também já estudei. Sim. Essa daí estava falando o seguinte: do versículo ali, todos dois serão levados à presença de Deus. A presença de Deus. Tanto o joio quanto o trigo, todos Sim. dois serão levados à presença de Deus. Para quem vai julgar vai ser Deus. Esse foi o meu entendimento na época. Ok. Então, ele está dizendo, esses que foram levados para o julgamento. Eles não foram levados para o céu. Eles foram levados à presença do juiz para fazer o julgamento. Então, quando o trigo e o joio está plantado, vamos arrancar os dois? Vamos? Não. Deixa que na hora certa eu vou arrancar. Vai sair o joio, vai ser julgado, vai ser queimado. Então agora você já não vai pregar mais sobre esse texto aqui, até você aprender a verdade sobre ele. Você não vai dizer mais que você vai ser levado ou vai ser deixado. Então o nosso estudo, ele vai trazer esse entendimento. Então quando eu prego, se eu não tenho conhecimento bíblico, se eu não estou fundamentado, e aí que eu disse para você, presta atenção nas mensagens. Nós temos na nossa igreja pregadores que pregam, não estou dizendo pastor A, B, C ou D, estou dizendo nas nossas igrejas, aonde nós vamos, tem gente pregando e pregando errado. Mas nós estamos estudando para pregar o certo. Amém? Deu para entender mais ou menos o que nós vamos fazer por aqui? Um cristão que estuda teologia se torna mais maduro, pois o ensino está relacionado ao crescimento. Estamos aqui para crescer, amém? Amém. Muito bem. Por isso damos graças a Deus, porque podemos aproveitar o trabalho de muitos teólogos que pesquisaram, tal. Aí nós vamos daqui, isso aí está na sua apostila, depois você lê, nós vamos daqui para a rota final. Ó, mas avancemos para a maturidade. Felizmente não existe atalhos para a maturidade.
Não dá para mim queimar etapa. Não dá para mim dar volta. Para mim me tornar maduro, eu tenho um caminho. Eu tenho uma rota. Eu tenho experiências a adquirir. Eu tenho etapas a cumprir. A única maneira de crescer na vida cristã é pelo exercício constante da busca do conhecimento, que nos torna capazes de discernir tanto bem quanto mal. É preciso avançar para a maturidade e não ficar apenas nos rudimentos da fé, sem contudo perder a simplicidade do Evangelho. O que é que isso aqui está querendo dizer? Não podemos ficar somente no rudimento da fé. Tem algumas igrejas, normalmente igrejinhas menores, igrejinha pequena, você vai lá, o pregador é cheio de poder, ele é cheio de unção, ele fala, rodopeia e as coisas acontecem, mas palavra não tem. Por quê? Ele tem fé, ele acredita que Deus faz e Deus realmente opera, mas não há um sustento na igreja, não há porque quando os fiéis dessa igreja veem o dia mal, eles se arrebentam todos, porque eles não têm o alimento. Então nós não podemos ficar só no rendimento da fé, nós temos que aprender. É como o pastor Marco diz, a palavra que sustenta, a palavra que alimenta, a palavra que fortalece. Então às vezes você vem para cá e recebe uma palavra, você sai daqui outra pessoa. Caramba, essa palavra mexeu comigo, essa palavra fez eu tomar uma decisão, essa palavra fez eu dizer que alguém está no meu lugar e ele vai sair. Alguém está no meu lugar e ele vai sair. Lembra do testemunho de ontem? Viu? Alguém está no meu lugar e eu quero o meu lugar. A minha vaga, é a minha vaga. A pessoa creu, acreditou, então ela começou a profetizar a palavra que ela recebeu. E aí nós vamos aprender acerca disso aí. Muito bem, resumindo, o cristianismo contemporâneo revela-se por versão papapá, tititi, tatatá. Desta forma, os expoentes da modernidade ignoram as palavras do apóstolo Pedro. Na sua apostila, aqui está Paulo. Na sua apostila, lá no finalzinho, teve um erro aí, corrigi hoje, está apóstolo Paulo. Quando recomenda, está lá, não tem essa referência aí, eu coloquei. Crescei na graça e no conhecimento. Ora, não se pode seguir crescendo no conhecimento de Deus sem considerar e reconhecer tudo que já foi construído do saber teológico pelos nossos antepassados até aqui. Crescei na graça e no conhecimento. Aqui é o final. A teologia tem estado conosco por muito tempo e certamente continuará a fazer parte como peça-chave da nossa caixa de ferramentas. À medida que procuramos compreender o que a Bíblia diz e o que ela quer dizer, conseguimos entender, terminamos, olha só, 8h19. Estamos dentro do horário. É isso que nós vamos fazer aqui. É isso que nós vamos aprender aqui. Se eu fosse você, eu não faltaria as próximas aulas. Porque vai trazer para você, assim como está trazendo para mim, porque primeiro traz para mim, que eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, como essas coisas que eu acrescentei aqui para você. Nós vamos buscar isso aqui para trazer para você, para melhorar o aprendizado. Então, no final dessas aulas que nós vamos ter aqui, que não serão muitas, se não me falha a memória, serão 4 ou 5, será o mês de junho. Mês de junho nós estaremos aqui toda segunda-feira com os amados irmãos aprendendo acerca da teologia, acerca da teologia sistemática. Aí nós vamos falar sobre isso aí, sobre datas, propósitos, autores, quem era, papapá, titi, as livros, cultura e essas coisas aí. Então você vai sair daqui PhD em Evangelho. Amém. Então quando alguém perguntar para você, e eu creio que quando for aplicado na prova, você não vai responder de olho fechado, já vai escrever, já vai respondendo e pronto. E vai ser uma grande bênção. Amém. 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 E conseguimos passar o que é que nós vamos fazer? Tem dúvida? Ok, amém? Amém. Então podemos orar. Então podemos orar, podemos